escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus queridos, que bom estar aqui de volta com vocês na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos continuar a estudar as lições da nossa revista Teologia segundo a Bíblia, isto é, Teologia Reformada, para você conferir. E hoje nós estamos aí na aula 3. A aula 3 que tem o título Somente pela Graça, a Bíblia versus a doutrina de méritos e as indulgências. Vou dizer o seguinte para vocês: se vocês não assistiram às aulas anteriores, vale muito a pena. O professor Beto, na aula número 1, deu uma aula fantástica, um panorama histórico que facilita muito a nossa compreensão do todo a respeito da fé reformada. O professor Beto também falou na primeira aula sobre o primeiro sola Escritura, só a Bíblia como manual de fé. Depois disso, o pastor Cícero nos falou na segunda aula sobre a soberania do Senhor. E hoje, então, nós vamos falar da salvação somente pela graça. Antes de nós continuarmos, eu vou pedir a você que ore comigo para que a gente possa ter uma boa aula, que Deus nos dê sabedoria e nos inunde com teu Santo Espírito para que a gente possa compreender suas lições, ok? Ora comigo. Pai querido, obrigada por mais um dia de vida com saúde. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui para aprender de Ti. Peço perdão pelos nossos pecados. Te peço que, em nome de Jesus, o Senhor conduza esses ensinamentos conforme a Tua vontade. Nos unge com Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua palavra e o que o Senhor tem para a gente. Em nome de Jesus, amém. Vou começar nossa aula te fazendo uma pergunta. Responda sinceramente. Você é salvo? O que você tem que fazer para merecer a salvação? Você já pensou sobre isso? Bom, a resposta dessa pergunta está na Bíblia, no nosso texto base da aula, que está lá em Efésios 2, versículo de 8 a 10. E eu vou dizer para você, você não tem como fazer alguma coisa para merecer a salvação. É impossível, e você vai entender por que no decorrer dessa aula, é impossível que a gente consiga merecer a salvação. Porque lá no Éden, quando o homem pecou, a sua essência ficou decaída. A sua essência ficou pecaminosa. Nós tendemos agora para o mal, nós tendemos agora para o pecado. Nada que nós façamos será perfeito, porque nós fomos corrompidos lá no Éden. Mas vamos ler o nosso texto base, que está justamente em Efésios, capítulo 2, versículo de 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Gente, olha que coisa fantástica a gente pensar que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E que isso não vem de nós mesmos. Nós não seríamos capazes de ser salvos por nossas obras, por nossos méritos, pelo cumprimento da lei, nós não conseguiríamos. Mas Deus nos dá graciosamente, imerecidamente esse presente. Veja, então, a resposta para a sua pergunta: você é salvo? Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você é salvo. Ah, mas eu preciso fazer mais alguma coisa? Não. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você creu nele, você é salvo. Você não precisa fazer mais nada. É lógico que a Bíblia diz para a gente sobre o desenvolvimento da nossa salvação, que significa, na verdade, a nossa santificação. Como a gente viu no versículo, nós fomos criados para as boas obras, ou seja, as boas obras são consequência da nossa salvação. Não são as nossas boas obras que nos salvam. Nós praticamos e devemos praticar boas obras, porque isso é consequência de termos sido salvos. É fruto da nossa salvação. Nós fomos preparados para boas obras. Mas isso não significa que nós somos salvos por ela. É o contrário, vocês já entenderam. Pois bem, essa doutrina, então, né, de salvação pela graça, sempre incomodou o ser humano. O ser humano entendia, mas poxa, né, sempre teve essa ideia, ou sempre se aproximou da ideia de que precisaria fazer algo para entrar no céu. Sempre ficou desconfortável com essa sua impotência em relação à sua salvação. Não depende do ser humano, depende só de Deus. A iniciativa é de Deus, né? Que concede graciosamente ao ser humano. Não há mérito humano, há apenas graça. Pois bem, o que aconteceu, gente? Vamos pensar no contexto histórico, porque nós estamos aqui falando de teologia reformada. Teologia reformada é teologia calvinista. Calvino, um dos reformadores, um dos grandes nomes da reforma, que subsidia a nossa fé presbiteriana, né, que é um dos grandes nomes da reforma, e a nossa igreja presbiteriana, então, professa, tem origem histórica nos ensinamentos de Calvino, não é? Falando nisso, gente, nós estamos, então, estudando a teologia reformada, e como o professor Beto já falou, sobre os documentos históricos da Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor, eu vou deixar a sugestão de leitura aqui, ó. Se você quer conhecer mais acerca deste documento histórico, a Confissão de Fé de Westminster, esse livro aqui vai te ajudar. É uma obra muito bacana e necessária para a gente aprofundar um pouco a aprendizagem sobre esse assunto, tá? Bom, mas voltando aqui. Contexto histórico.
Na Idade Média, então, o que aconteceu? Lembra-se que nós tínhamos aí uma igreja cristã romana que estava se distanciando dos ensinamentos das Escrituras. Dentre as coisas que ela estava fazendo e que estava se distanciando, nós podemos destacar aqui o abandono dessa doutrina da salvação pela graça. E isso na Idade Média atinge aí o seu ápice. Vocês vão ver que na medida que a igreja vai se distanciando da simplicidade dos tempos dos apóstolos, a ceia do Senhor vai adquirindo uma interpretação cada vez mais elaborada. E aí vão se acrescentando uma ampla variedade de cerimônias. Inicialmente, e a gente vê isso lá no texto de 1 Coríntios 11, 28, o que nós precisamos para participar da mesa do Senhor? Examinar-nos a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo para participar da ceia. Mas, com o passar do tempo, então, essa igreja romana começou a envolver na participação da ceia o lavar de mãos e roupas. Depois começou cada participante antes pegava o pão com as próprias mãos. Depois começou a ser servido esse pão num pano de linho, num pires de ouro. E assim, gradativamente, foi se acrescentando elementos na ceia que não encontravam base bíblica. O pão, que então começou a ser considerado também alimento para evitar desastres, pestes. Começou o passo seguinte, depois disso, então, o passo seguinte foi começar a interceder pelos mortos. Na ceia do Senhor, a ceia do Senhor passou a ser não só mais um instrumento de bênção espiritual para os vivos, mas também para os mortos. Nessa altura, então, eles começaram a fazer ofertas para os parentes mortos, aí num sincretismo, numa mistura. Já havia, gente, nessa época aqui, já havia uma crença popular estabelecida de comemorar o aniversário de morte do parente falecido. Então, só voltando aqui, né, distanciamento da simplicidade bíblica e adoção de preparação cerimonial, extensão da eficácia da ceia aos mortos, como eu estava dizendo a vocês. E nessa época aqui também se estabelece pelo Papa Gregório o Grande a doutrina do purgatório. Vocês vão ver que o pão começa a ser entendido como um amuleto religioso. O pão começa a ser entendido como um amuleto religioso. A missa podia reduzir penitências e punições temporais, aliviando sua pena no purgatório. O que era o purgatório? Bom, já vimos que estamos distanciando das verdades bíblicas. A igreja romana está se distanciando e não encontra base bíblica para isso. Essa doutrina do purgatório não encontra base bíblica. O que acontece? Para o Papa Gregório o Grande, que foi quem instituiu essa doutrina do purgatório, não havia como
a pessoa expurgar todos os seus pecados em vida. Então, mesmo que ela fizesse confissões auriculares ao sacerdote, mesmo que ela pagasse suas penitências, ainda assim, como ela continuaria pecando, nós pecamos a vida toda, como ela continuaria pecando, certamente antes de ir para o céu, ela passaria por um lugar chamado purgatório, onde ela cumpriria o resto da sua pena, da sua penitência. E aí, então, os parentes do falecido, inclusive, começaram a utilizar a ceia e a missa como instrumento para pedir para que, como se fosse possível, diminuir essa pena no purgatório do parente falecido. Pois bem, gente, vocês já começam a perceber o quanto confuso e o quanto distante isso está da narrativa bíblica. Ora, a penitência, a confissão, nada que a gente pudesse fazer, as boas obras, isso não nos salva. Seria impossível que nós fôssemos salvos por isso. E muito menos é possível que alguém que está morto adquira bênçãos por meio de algo que alguém que está vivo faça por eles num ritual, num cerimonial religioso, como era o que acontecia. Ora, isso está distante da reforma, da verdade bíblica. Essa missa em favor dos mortos não encontra base bíblica e, portanto, os reformadores disseram: sola gratia, somente pela graça é que se adquire a salvação. Não há o que você possa fazer, não há missa que você possa celebrar e nem cerimônia que você possa fazer que lhe garanta a salvação. A salvação, ela acontece somente pela graça. Olha só, gente, nós somos salvos não por missas, não pelo batismo, não por sacramento. Lembram-se que nós temos 2 sacramentos, como o professor Beto falou? O batismo e a ceia? Pois bem, nem pelo batismo, nem pela ceia somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Pela graça soberana do Senhor. Certo, gente? E aí vamos continuar. Ainda no contexto histórico, nós vamos ver o que nós chamamos de compra da salvação. Bom, vimos que já havia aí missa em favor dos mortos. Isso na igreja reformada ou na igreja evangélica, que é diferente da igreja que segue a teologia reformada, como vocês viram na primeira aula com o professor Beto, não acontece no meio evangélico, certo? Mas a compra da salvação, vocês vão ver, e eu quero que vocês analisem comigo se existe algum exemplo, alguma aderência à realidade evangélica, certo? Bom, vamos ver. O que aconteceu, gente? Pensem comigo. Como nós dissemos, quando o homem peca lá no Éden, a essência humana se corrompe. Aquele que conhecia só o bem, aquele que tinha sido feita a imagem e semelhança
Deus perfeito, que foi seu criador, de repente conhece o mal e de repente sua inclinação é para esse mal, é para esse pecado, certo? Pois bem, então temos a tendência ao pecado, temos a tendência a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E aí então a igreja começou a entender e a pensar que existem alguns pecados que são mais graves do que os outros. Existem alguns pecados que são maiores do que os outros. O que não encontra base bíblica também. Porque lá em Tiago 2,10 a gente vê que a palavra nos fala: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. É lógico que a gente sabe que as consequências sociais são diferentes para determinada atitude errada e outra atitude errada. Então, por exemplo, se você mentir, é pecado? Pecado? O diabo é o pai da mentira. Ah, mas se você matar, ou se você roubar, é pecado? É pecado também. A consequência da mentira e do roubo ou do assassinato vai ser diferente socialmente falando? Vai. Mas em termos de infração da lei do Senhor, de pecado, nós podemos fazer essa gradação? Não, a Bíblia fala: você tropeçou em um, você se torna culpado de todos. É isso que está lá em Tiago 2,10, tá? Mas a igreja, então, começa a fazer uma gradação arbitrária de pecados, como se, por exemplo, houvessem pecados mais graves, que aí a igreja romana chamava de pecados mortais, como, por exemplo, o roubo, o assassinato, o envenenamento, o adultério, ou pecados menos graves, que seriam os pecados veniais, que aí pequenas desonestidades nos negócios, um rancor, uma rixa, isso era encarado como pecado venial. Então nós temos aí pecados mortais e pecados veniais, que a igreja romana daquela época, sem base bíblica, começa a fazer essa distinção. E por que de fazer essa distinção? Os adeptos daquela fé, então, a igreja começa a propagar a ideia para os adeptos daquela fé e aos que professavam essa fé, começavam a entender que os pecados menos graves, que são os veniais, poderiam ser expiados pelo próprio ser humano. Então, dos pecados menos gravosos, que tem aí uma gradação arbitrária, não tem uma lógica, não tem base bíblica, não tem um sentido, mas não tem fundamento bíblico para essa separação, tá, gente? Mas esses pecados veniais, então, eles poderiam ser expiados por atitudes do próprio ser humano. Então, com uma confissão auricular, chegava no sacerdote e no padre, confessava o seu pecado. Ele iria lhe dar uma penitência proporcional ao seu pecado. Então, você tem que fazer tal coisa para ser perdoado. Por obras, então, jejuns, esmolas, orações, enfim. Você poderia, você mesmo, pagar por esses pecados, porque eles não eram tão graves, eles eram veniais. E uma vez que o sacerdote lhe perdoasse, pronunciava seu perdão, ele ainda ia te impor uma penitência proporcional à severidade dos pecados, como nós falamos, certo? Mas o déficit, aquilo que você ficasse devendo, iria ser pago onde?
no purgatório, que não existe, tá, gente? Não tem base bíblica para isso. Nós estamos estudando aqui o que estava acontecendo naquele contexto da Idade Média, que fez com que houvesse a reforma protestante e na qual se baseia a nossa fé reformada, ok? Pois bem, aí começou então, além das penitências, além das confissões auriculares, veio uma sacada, um negócio, comercialização de fé, as indulgências. Na escola a gente já aprende sobre isso. Na escola secular, em aula de história, a gente estuda um pouquinho disso, né? Sobre a venda de indulgência. O maior comerciante de indulgência se chamava João Tetzel. O que acontece? Embora exigisse demonstração de arrependimento pelas pessoas que se arrependiam, né, dos seus pecados, a igreja começou a não ver problema em conceder indulgência, em conceder perdão àqueles que comprassem essa carta de perdão. Podia ser concedido, inclusive, a alguém que já tivesse morrido. Então pensa, você se converte ao cristianismo e aí o seu pai ou a sua mãe morreu sem conhecer a fé que você professa e sem conhecer as verdades da igreja cristã dessa época aqui. Você fica preocupado. E aí o seu sacerdote diz que por um preço X, você pode comprar uma carta de concessão de indulgência para aquele seu querido que faleceu. E aí virou um comércio e uma boa fonte de renda para a igreja. Então, novamente, o que é preciso dizer e o que os reformadores disseram? Sola gratia. Só há salvação pela graça, não é comprando indulgência, não é confessando, não é pagando penitência, nada disso que você vai conseguir ser salvo. É somente pela graça. Mas agora eu pergunto a você, e hoje, hein? Antigamente, na Idade Média, na Idade Média, eles compravam as indulgências com o intuito de atingir a salvação. Havia um comércio da fé acerca das indulgências para tentar comprar a salvação. Hoje nós temos algum comércio de fé na igreja evangélica? Vamos parar para pensar naquelas igrejas que se baseiam, que anunciam uma doutrina da prosperidade. Aquelas igrejas em que existe uma barganha com Deus. Olha, quanto mais dízimo você der, mais abençoado você vai ser. Ou seja, tá comprando bênção, gente? Como assim? Isso não encontra base bíblica nenhuma, muito pelo contrário. Da mesma forma que a igreja romana da Idade Média estava errada e pecava ao vender indulgência, pecava ao tentar vender terrenos no céu, a igreja evangélica de hoje, que é adepta da teologia da prosperidade e vende bênçãos terrenas, também está errada, também está afrontando ao Senhor, Criador de todas as coisas, está afrontando a doutrina bíblica, está
não encontra base bíblica, não é possível barganhar com Deus. Então, para essas igrejas que hoje tentam fazer qualquer tipo de troca com Deus, principalmente essas que comercializam a fé, nós temos de dizer, somente pela graça. Somente pela graça é a nossa salvação. Deus não nos prometeu uma vida fácil. Deus não nos prometeu uma vida próspera em termos de bens materiais. O próprio Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. O que nós temos que ter em mente, por isso da importância de nós estudarmos o solas da reforma, para nós estarmos certos e firmes da fé que professamos. Certo, gente? Até pulei aqui um pouco das minhas legendas, mas voltando aí, indulgências, a comercialização de fé, não ficou restrita, então, apenas aos tempos medievais. De novo, é preciso afirmar sola gratia. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a oposição da doutrina dos méritos. Gente, pensa, e a Bíblia nos fala sobre isso. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não conseguimos fazer por merecer qualquer salvação por nós mesmos. Se vocês estudarem, fica a dica, tá? O capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster, vocês vão ver que é bem trabalhada essa questão da nossa morte nos nossos delitos e pecados, o quanto o homem é pecador e o quanto o homem não merece a salvação. Mas, mesmo sem merecer, o que aconteceu? Ele nos deu vida através da justiça feita na cruz. A graça não é de graça, como a gente costuma brincar. A graça de Deus para conosco, que nos dá a salvação, ela teve um preço muito alto, pago na cruz por Jesus. Pela perfeita obediência de Jesus na cruz, esse foi o alto preço para que a graça de Deus chegasse até a mim e a você e para que nós fôssemos salvos. Gente, para a gente aprofundar um pouquinho mais o que nós estamos estudando, vocês vão ver que dentro da teologia reformada, nós temos a teologia das alianças ou a teologia pactual. E vocês vão entender, e eu vou projetar aqui para vocês o capítulo 7 da Confissão de Westminster. Na verdade, eu vou projetar o inciso 1 e 2 desse capítulo 7. Lembrem-se que é um documento histórico, e aí os reformadores, então, gente, eles desculpa, peraí. Os reformadores depois, e lembre-se que o Beto falou, né? Calvino já tinha morrido, Lutero já tinha morrido quando se reuniu na Assembleia de Westminster para a elaboração desse documento.
esse documento, então, vem demonstrar como os reformados, e aí aqueles que têm origem calvinista, entendem alguns pontos da fé cristã, né? E da salvação em Cristo, do plano salvífico do Senhor. E dentre a elaboração do texto deles, vocês vão ver que existe uma base bíblica para isso. Eu vou projetar aqui para vocês, para a gente ler juntos, tá? O capítulo 7, e nós vamos ver os incisos 2 e 3, para que falemos um pouco acerca dessa aliança, dessa doutrina da aliança ou pactual. E aí, o capítulo 7, então, trata do pacto de Deus com o homem. E diz assim: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto, a vida foi prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. E depois, tendo o homem se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio desse pacto, que pacto, gente? O pacto que Deus fez com Adão. O Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé em Cristo para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. E aqui vocês veem os versículos que embasam a conclusão que levou a esse texto. Pois bem, gente, veja aqui. Nós temos, então, uma primeira aliança, um primeiro pacto que Deus faz com o homem, lá no Éden, com Adão e Eva, prometendo abençoar Adão e Eva e exigindo ou pedindo a sua obediência de não comer da árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Então havia aí uma obra de Adão a ser feita. Ele deveria se abster, essa era a lei do Senhor, ele deveria se abster de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão não obedece e cai. Adão, então, quebra essa aliança, quebra esse pacto. E aí, Deus, em sua imensa misericórdia e amor, vem e faz uma outra aliança, um outro pacto, que é chamada de aliança da graça, na qual ele oferece, por meio da morte e ressurreição de Cristo, a todos aqueles que creem, a salvação, a restauração da comunhão, e ainda promete que enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo, que habilitaria o coração humano a crer nesse Jesus Salvador. Vejam, nós temos aqui, então, duas alianças.
A segunda aliança, a aliança da graça, nós vemos que lá no Gênesis, ela já começa com a promessa feita depois da queda, de que da descendência da mulher iria ferir a cabeça da serpente. E aí nós vemos em toda a história da Bíblia, em toda a Escritura, narrando e chegando a esse plano salvífico, esse plano de restauração daquilo que Adão e Eva quebraram lá no Éden, para aquele ser humano que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então seja salvo, passe a ser chamado de filho de Deus, passe então a ser ter comunhão com o Pai por meio do Espírito Santo, que iria habilitá-lo a isso, certo? Vejam, gente, nós, enquanto humanos, não teríamos condições de merecer ou de conseguir, por nossos méritos, fazer qualquer coisa que nos aproximasse dessa salvação. Por quê? Porque a partir do momento que houve a queda lá no Éden, nós nos tornamos propensos ao mal. A nossa essência foi corrompida, foi adulterada. É lógico que é possível e é louvável que mesmo as pessoas que não creem em Cristo possam praticar boas obras ou possam ter postura de bons cidadãos, por exemplo. Só que ainda essas boas obras, elas não são perfeitas, não são aceitáveis a um Deus que é a própria perfeição, é um Deus perfeito. Por isso, a única forma de conseguirmos a salvação é pela graça. Nós temos um presente imerecido, porque Deus é gracioso, e cumpriu a justiça que seria destinada a nós no seu filho, na cruz do seu filho. Esse filho foi obediente a ponto de morrer na cruz para nos salvar. As boas obras, como nós falamos, gente, não são causa, mas é um dos resultados da salvação. As boas obras não geram a salvação. As boas obras são geradas pela salvação. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aliás, em Tiago diz que a fé sem obras é morta. Você foi salvo? É lógico que é seu dever ser instrumento desse amor e dessa graça de Deus para com os outros. É seu dever fazer boas obras. Certo, gente? Não é pelas boas obras, não é por mérito, não há o que a gente faça, não é ir à igreja, não há nenhum cerimonial que a gente faça para que a gente possa ser salvo. Então, a resposta é: você é salvo? Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é salvo. Ah, mas eu preciso. Não, você não precisa. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é salvo. A salvação vem somente pela graça. Somente pela graça somos salvos. Um beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Sejam instrumentos dessa graça, desse amor de Deus. Esse é o meu desejo para a sua vida e para a minha vida. Grande beijo, gente!